Meu nome é Carolina Mendes, tenho 32 anos e até o mês passado eu achava que ser a filha confiável significava algo para meus pais. Então, recebi aquela mensagem: queremos um dia de ação de graças tranquilo com a família da sua irmã este ano. Talvez você pudesse pular este: precisamos de espaço. Palavras que estilhaçaram 20 anos de belas aparências. Respondi com uma única palavra: aproveitem. Eles não tinham ideia de que eu tinha acabado de comprar uma casa de campo na Serra Gaúcha, nem que eu estava prestes a organizar a celebração de ação de graças que eles se arrependeriam de ter perdido por muitos anos. Antes de contar o que aconteceu a seguir, me diga de onde você está assistindo nos comentários e clique em curtir e inscrever-se se histórias de dramas familiares fazem você se sentir melhor sobre seus próprios feriados. Crescendo como a filha mais velha de Lina e Roberto Mendes, sempre senti o peso das expectativas. Meu relacionamento com meus pais era próximo, mas complicado. Eu era a que cumpria todas as exigências. Aluna nota 10, bolsas de estudo na faculdade e uma carreira que realmente pagava as contas. No entanto, de alguma forma, os holofotes sempre encontravam minha irmã mais nova, Mariana. Mariana era 5 anos mais nova, charmosa sem esforço e perpetuamente necessitada. Enquanto eu trabalhava em 3 empregos para pagar a faculdade, meus pais pagaram a mensalidade integral de Mariana. Quando economizei por 2 anos para comprar meu primeiro carro, eles surpreenderam Mariana com um no seu aniversário de 16 anos. O padrão era claro, mas eu continuava dizendo a mim mesma que era apenas imaginação minha. Carol, você sabe que sua irmã precisa de mais apoio. Mamãe dizia sempre que eu apontava a disparidade. Você é tão independente e capaz. Ser rotulada como capaz tornou-se tanto minha força quanto minha maldição. Significava que eu era subestimada, enquanto Mariana era celebrada pelas menores conquistas. Quando me formei com honras na USP, meus pais compareceram, mas saíram mais cedo para ajudar Mariana a se mudar para seu novo apartamento. Quando consegui minha primeira promoção aos 25, o jantar em família para comemorar de alguma forma se transformou em uma sessão de planejamento para o casamento de Mariana. Apesar dessa dinâmica, mantive meu relacionamento com minha família. Telefonemas semanais, presença em feriados e apoio de emergência sempre que necessário. Fui eu quem eles ligaram quando o marido de Mariana, Tiago, perdeu o emprego, ajudando-os com o aluguel por 3 meses. Fui eu quem pesquisou escolas quando meu sobrinho teve dificuldades de aprendizagem. Sempre confiável, sempre presente, sempre em segundo plano. No ano passado, tudo mudou para mim profissionalmente. Após 10 anos na Nexus Tecnologia, fui promovida a vice-presidente executiva de desenvolvimento de produtos. O cargo veio com opções de ações, um aumento salarial significativo e novas responsabilidades que eu trabalhei incansavelmente para conquistar. Pela primeira vez, senti-me financeiramente segura o suficiente para realizar um sonho antigo: possuir um pedaço da Serra Gaúcha, pela qual me apaixonei durante um intercâmbio na faculdade. A casa de campo não foi uma compra por impulso. Eu vinha economizando e pesquisando há anos, esperando pela propriedade certa e o momento certo. Quando uma casa de pedra centenária com um pequeno vinhedo apareceu no mercado na região de Gramado, eu soube que era para ser minha. O fechamento aconteceu rapidamente e, em outubro, eu era a orgulhosa proprietária do Recanto Carolina. Eu ainda não tinha contado à minha família, planejando surpreendê-los com fotos no dia de ação de graças. Enquanto minha carreira florescia, a família de Mariana continuava a ter dificuldades. Tiago pulava de emprego em emprego, nunca se firmando. Eles tinham 2 filhos lindos, Emma e João, que meus pais paparicavam como seus únicos netos. Meu status de solteira e sem filhos era outra marca contra mim na hierarquia familiar, apesar dos meus protestos de que eu estava perfeitamente feliz com minhas escolhas de vida. Você apenas não conheceu a pessoa certa ainda, minha mãe dizia, como se minha carreira de sucesso e amizades gratificantes fossem apenas um passatempo até que a vida real de casamento e filhos começasse. Além da minha família imediata, mantive relacionamentos próximos com meus primos Júlia e Sofia, filhos do irmão da minha mãe. Crescemos passando os verões juntos na casa de lago dos nossos avós, formando laços que permaneceram fortes na vida adulta. Júlia era agora pediatra em Curitiba, casada e com um filho pequeno, enquanto Sofia trabalhava como arquiteta em Florianópolis.
Mantínhamos contato regularmente, compartilhando nossos triunfos profissionais e desafios pessoais de uma forma que eu nunca poderia com meus pais ou irmã. A irmã da minha mãe, tia Helena, era o membro da família que via a dinâmica com mais clareza. Professora de psicologia, aos 62 anos, ela nunca se casou, mas vivia uma vida vibrante, cheia de pesquisa, viagens e amizades próximas. Ela sempre foi minha defensora e confidente. Seus pais te amam, Carolina, ela me disse uma vez. Mas eles não te veem. Eles veem o que esperam ver, a filha que não precisa deles. Não é justo, mas entender isso pode te ajudar a encontrar paz. O Dia de Ação de Graças sempre foi o encontro mais importante da nossa família, uma tradição que eles adoravam. Minha mãe se preparava por semanas, cozinhando receitas tradicionais passadas por gerações. Meu pai cuidava da logística, de quem dormiria onde e quais jogos de futebol seriam assistidos. A família estendida chegava de todo o país e, por um fim de semana, a Casa dos Mendes se tornava o centro do nosso universo. O Ação de Graças do ano passado tinha sido particularmente difícil. Eu tinha levado meu então namorado, Miguel, esperando que meus pais finalmente me vissem como uma pessoa completa, com uma vida pessoal. Em vez disso, eles nos sentaram na mesa das crianças porque ficou sem espaço, enquanto os pais de Tiago ganharam lugares na mesa principal. Quando anunciei minha promoção durante o jantar, minha mãe assentiu educadamente antes de desviar a conversa para o trabalho voluntário de Mariana na escola de Emma. Miguel e eu terminamos um mês depois, com a dinâmica da minha família citada como um dos motivos. Apesar de tudo, eu ainda esperava ansiosamente pelo Dia de Ação de Graças deste ano. Com minha nova casa de campo e sucesso na carreira, eu finalmente tinha algo tangível para mostrar meu valor. Talvez este fosse o ano em que eles finalmente me veriam. Até que aquela mensagem de texto mudou tudo. A mensagem chegou em uma manhã de terça-feira, enquanto eu me preparava para uma reunião da diretoria. Meu telefone tocou com o toque personalizado da minha mãe e eu sorri, esperando nossa conversa habitual sobre os planos para o Dia de Ação de Graças a apenas 2 semanas de distância. Em vez disso, eu li: "Oi, querida. Papai e eu conversamos e queremos um Dia de Ação de Graças tranquilo, apenas com a família da Mariana, este ano. Talvez você pudesse pular este. Precisamos de espaço. Você entende, né? Te amo." Fiquei olhando para a tela, lendo a mensagem 3 vezes para ter certeza de que entendi. Minhas mãos tremiam um pouco enquanto eu colocava o telefone na minha mesa. A reunião da diretoria foi esquecida. Senti uma onda de emoções me atingir. Choque, mágoa, raiva e, finalmente, uma estranha sensação de clareza. Isso não era um comportamento novo, apenas o exemplo mais flagrante até então. Rolei nosso histórico de textos, vendo o padrão com outros olhos. No Natal passado, vamos dar presente só para as crianças este ano. Não se preocupe em trazer nada. No meu aniversário em março, podemos nos atrasar um pouco para o jantar? A Mariana tem uma reunião de pais e mestres. Até mesmo conversas casuais sempre voltavam para a vida e as necessidades da minha irmã. As lembranças vieram sem serem convidadas. O Ação de Graças do ano passado tinha sido especialmente revelador. Eu cheguei cedo para ajudar com os preparativos, trazendo vinhos caros, selecionados para harmonizar com cada prato. Minha mãe os guardou sem comentar, servindo mais tarde um vinho de garrafão porque os pais do Tiago preferem. Meu pai passou o fim de semana inteiro discutindo as perspectivas de emprego de Tiago e as conquistas do meu sobrinho no futebol, mal perguntando sobre minha promoção. "Sua promoção é maravilhosa, querida", minha mãe disse quando finalmente toquei no assunto diretamente. "Mas não vamos fazer disso o foco. Nem todos aqui são tão afortunados em suas carreiras." A lembrança daquelas palavras doeu de novo enquanto eu considerava ter minha mensagem de texto dela. "Queremos um Dia de Ação de Graças tranquilo" implicava que minha presença trazia conflito. Apenas com a família da Mariana traçava uma linha clara entre quem era essencial e quem era opcional. "Você entende, né?" Assumia minha contínua conformidade em ser deixada de lado. Doutora Werner, minha terapeuta há 3 anos, vinha tentando gentilmente me ajudar a ver esses padrões. Na nossa sessão da semana passada, ela fez uma pergunta que agora ecoava em minha mente. O que aconteceria se você priorizasse suas próprias necessidades da mesma forma que seus pais priorizam as de Mariana?
Meu primeiro impulso foi responder com mágoa e raiva. Rascunhei várias respostas, os dedos voando pelo teclado. Depois de 32 anos aparecendo em todos os eventos de família, é isso que eu ganho? Vocês gostariam que eu parasse de pagar as aulas de reforço da Emma também? Ou só minha presença física que não é bem-vinda? Eu entendo perfeitamente que nunca fui tão importante quanto a Mariana. Apaguei todas elas. Respirando fundo, lembrei-me de outro conselho da doutora Werner. Você não pode controlar o comportamento deles, apenas sua resposta a ele. Foi quando a ideia começou a se formar. A casa de campo na Serra Gaúcha, os laços com a família estendida que sempre me tratou com afeto genuíno, a oportunidade de criar algo novo, algo que fosse meu. Em vez de lutar por um lugar em uma mesa onde eu não era valorizada, eu poderia arrumar minha própria mesa. Em vez de tentar provar meu valor para pessoas determinadas a não vê-lo, eu poderia me cercar daqueles que já o viam. Com uma nova sensação de calma, digitei minha resposta. Aproveitem. Aquela única palavra parecia mais poderosa do que qualquer parágrafo raivoso. Não oferecia resistência para eles empurrarem contra, nem culpa para eles manipularem, nem emoção para eles descartarem. Apenas aceitação e o início da minha libertação. Ao enviar o texto, senti algo mudar dentro de mim. A dor constante de buscar aprovação começou a diminuir, substituída por uma onda de empolgação pelo que eu poderia criar. Meus pais ainda não sabiam sobre a casa de campo. Ninguém sabia. Eles não tinham ideia de que a rejeição deles estava prestes a se tornar o catalisador de algo maravilhoso. Naquela noite, sentei-me na varanda do meu apartamento com vista para a cidade de São Paulo. Caderno em mãos, planejando meu dia de ação de graças alternativo. A mágoa ainda estava lá, uma dor surda sob o meu peito. Mas, ao lado dela, crescia um senso de possibilidade. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu celebraria um feriado inteiramente nos meus termos. Ação de graças na Serra Gaúcha. Escrevi no topo da página. Então comecei a listar nomes de pessoas que eu queria incluir. Pessoas que me mostraram amor e apreço genuínos. Pessoas que me viam com clareza. Pessoas cuja companhia trazia alegria em vez de ansiedade. À medida que a lista crescia, também crescia a minha convicção. Isso não era apenas um plano alternativo. Era uma declaração de autoestima, uma fronteira traçada não com raiva, mas com autorrespeito, uma nova tradição nascida das cinzas da exclusão. À meia-noite, meu coração estava mais leve do que estivera em anos. A mensagem que começou o dia como uma rejeição dolorosa havia se transformado em um presente inesperado. A permissão para finalmente me colocar em primeiro lugar. Com apenas 2 semanas até o dia de ação de graças, eu tive que agir rápido. Na manhã seguinte, comecei a fazer ligações, começando pela tia Helena. "Eles fizeram o quê?" ela exclamou quando contei sobre o texto dos meus pais. "Oh, Carolina, sinto muito. Isso é mais do que falta de consideração." "Na verdade, não sinto mais," respondi, surpreendendo a mim mesma com a verdade naquelas palavras. "Porque decidi fazer algo diferente este ano e espero que você faça parte disso." Contei a ela sobre a casa de campo, descrevendo as paredes de pedra, os vinhedos ondulantes e o charmoso vilarejo próximo. "Vou organizar meu próprio ação de graças lá, e adoraria que você viesse." A linha ficou em silêncio por um momento antes de tia Helena responder, com a voz embargada de emoção. "Minha querida, seria uma honra. E posso dizer o quão orgulhosa estou de você agora?" Aquela primeira resposta positiva me deu coragem para continuar. Liguei para minhas primas Júlia e Sofia em seguida, e ambas aceitaram imediatamente. "Você está brincando? Ação de graças na Serra Gaúcha, em vez do peru seco da tia Lina? Estou comprando as passagens agora mesmo," riu Sofia. "E seus pais?" perguntou Júlia, cuidadosamente. "Eles sabem disso." "Eles optaram por um feriado tranquilo, apenas com a família da Mariana," expliquei. "Esta é a minha resposta." "Carol," disse Júlia após uma pausa, "isso já estava para acontecer há muito tempo. Conte conosco." Meu tio Davi e tia Patrícia, irmão do meu pai e sua esposa, ficaram igualmente entusiasmados. Suas filhas, minhas primas Manuela e Luísa, ambas na faculdade, gritaram de alegria com a ideia de uma ação de graças interestadual. Até o irmão da minha mãe, Marcelo, e seu marido, Jairo, que geralmente passavam os feriados com a família de Jairo, reorganizaram seus planos para se juntar a nós.
À medida que as confirmações chegavam, senti uma crescente sensação de validação. Essas pessoas me valorizavam o suficiente para mudar seus planos de feriado de última hora, para comprar voos, para abraçar algo novo. O entusiasmo delas estava curando algo profundo dentro de mim que eu não percebia que estava tão ferido. A logística era complicada, mas energizante. Trabalhei com um gerente de propriedade local para preparar a casa, encomendando camas e roupas de cama adicionais, abastecendo a cozinha e providenciando uma van alugada para transportar todos do aeroporto. Pesquisei mercados tradicionais gaúchos para encontrar ingredientes para nosso banquete, planejando um menu que honraria as tradições americanas enquanto incorporava especialidades locais. O contato mais surpreendente veio 3 dias depois que comecei a fazer os arranjos. Uma mensagem de Tiago, marido de Mariana. "Podemos conversar? É importante." Cautelosamente, liguei para ele durante meu almoço. "Carol, ouvi dizer que você não vem para o Ação de Graças." Ele começou. "É verdade," respondi neutra sem dar mais detalhes. "Olha, as coisas estão estranhas agora," ele continuou. "A Mariana não sabe que estou te ligando. Seus pais nos disseram que sugeriram que você talvez quisesse pular este ano, mas algo nisso não parece certo." Apreciei sua formulação cuidadosa. Tiago sempre foi perceptivo sobre a dinâmica familiar, muitas vezes me lançando olhares de simpatia durante casos particularmente flagrantes de favoritismo. "Estou fazendo algo diferente este ano," disse eu. "Comprei uma casa de campo na Serra Gaúcha e vou sediar o Ação de Graças lá." A linha ficou em silêncio antes de Tiago cair na gargalhada. "Você está brincando. Isso é incrível, Carol." "Espere, mais alguém sabe disso?" "A maior parte da família estendida estará lá," confirmei. "Tia Helena, os primos, a família do tio Davi." Outro silêncio, mais longo desta vez. "A Mari e eu brigamos com seus pais na semana passada." Ele finalmente disse. "Sobre dinheiro, de novo. Eles prometeram ajudar com a mensalidade da escola particular da Emma, depois recuaram, dizendo que precisam estabelecer limites. De repente, eles estão cheios de limites." Eu não sabia como responder, mas Tiago continuou. "Sei que é complicado entre você e a Mariana, mas haveria espaço para nós? As crianças adorariam ver a serra, e, honestamente, não consigo encarar outra ação de graças com seus pais agora." Minha reação imediata foi de resistência. Mariana sempre foi o centro das atenções da família. Convidá-la não recriaria a mesma dinâmica no meu novo espaço? Mas, ao considerar o pedido de Tiago, percebi que excluí-los seria tomar decisões baseadas na mágoa, em vez da cura. "Deixe-me pensar sobre isso," disse eu, honestamente. "Há espaço físico, mas preciso ter certeza de que isso parece certo emocionalmente." Naquela noite, liguei para a doutora Werner para uma sessão de emergência. "Estou louca de considerar incluir a Mariana e sua família? Isso não traria todos os velhos padrões para a serra? O que você teme que aconteceria?" ela perguntou. "Que ela se torne o centro das atenções novamente, que eu seja deixada de lado na minha própria casa." Quem a colocaria no centro? A pergunta me pegou de surpresa. Na Serra Gaúcha não haveria pais favorecendo uma filha. A dinâmica seria diferente porque os principais atores seriam diferentes. E talvez, apenas talvez, longe da influência de nossos pais, Mariana e eu pudéssemos encontrar uma nova maneira de nos relacionar. No dia seguinte, liguei de volta para Tiago. "Vocês todos são bem-vindos, mas, Tiago, isso precisa ser diferente. Preciso que a Mariana saiba que este é o meu espaço, minha celebração." "Eu entendo," disse ele baixinho. "E Carol, obrigado. Acho que isso pode ser bom para todos." À medida que o dia de Ação de Graças se aproximava, a empolgação crescia a cada voo confirmado, cada decisão de menu, cada preparação concluída na casa. O que começou como uma reação à rejeição estava se transformando em algo alegre e intencional. Eu estava criando uma nova tradição, fundada no respeito mútuo e na conexão genuína. No dia anterior à minha partida, recebi outra mensagem da minha mãe, finalizando os planos do Ação de Graças. "A que horas devemos esperar a família da Mariana?" Nenhuma menção a mim ou a minha ausência. Foi a confirmação final de que eu havia tomado a decisão certa. "Eles te avisarão sobre os planos deles," respondi simplesmente. Então, desliguei meu telefone e terminei de fazer as malas.
O voo de São Paulo para Porto Alegre me deu horas de tempo ininterrupto para processar o que eu estava fazendo. Em algum lugar sobre o sul do Brasil, percebi que não estava fugindo dos meus problemas familiares. Eu estava correndo em direção a algo novo, algo autêntico, algo meu. Ao pousar no aeroporto Salgado Filho, na manhã de quarta-feira, senti uma sensação de paz me invadir. A paisagem, os cheiros, a energia, tudo me dava as boas-vindas à região que eu amava há anos. Peguei meu carro alugado e comecei a viagem de 2 horas para a Serra Gaúcha, com as janelas abertas, respirando o ar fresco de novembro. A casa de campo superou até mesmo minhas expectativas. Situada em um terreno amplo, com seu próprio pequeno vinhedo, a casa de pedra centenária havia sido cuidadosamente restaurada por seus antigos proprietários. Paredes grossas, vigas de madeira expostas e uma enorme lareira de pedra davam o charme autêntico com que eu sonhara, enquanto as comodidades atualizadas garantiam que todos ficariam confortáveis. Passei aquele primeiro dia explorando cada canto da minha nova propriedade. A casa principal tinha 5 quartos, cada um com sua própria personalidade. A suíte master possuía portas francesas que se abriam para um terraço privativo com vista para o vinhedo. 3 quartos de hóspedes ocupavam o segundo andar, enquanto o sótão convertido continha um charmoso 5º quarto, perfeito para as crianças. Um chalé de hóspedes separado forneceria acomodação adicional para o tio Marcelo e Jairo. A cozinha se tornou meu espaço favorito imediatamente. Rústica, mas funcional, com panelas de cobre penduradas em vigas no teto e uma grande mesa de fazenda que poderia acomodar 14 pessoas. Parecia o coração da casa. Imaginei reuniões familiares se estendendo pela noite adentro, cheias de conversa e risadas. Meus vizinhos mais próximos, os Marques, passaram por lá naquela tarde, trazendo uma cesta de queijos coloniais e uma garrafa de licor de nozes, uma especialidade regional. Apesar do meu português arranhado, conseguimos ter uma conversa calorosa. Eles ficaram encantados com meus planos para uma ação de graças e prometeram me mostrar as melhores barracas do mercado para produtos frescos. Na manhã de quinta-feira, aventurei-me no vilarejo próximo de Gramado. O mercado semanal estava a todo vapor, com vendedores vendendo de tudo, desde vegetais frescos até cerâmica artesanal. Enchi minha cesta com especialidades locais: azeite trufado, queijos, verduras tenras e legumes de cores vibrantes. O açougueiro recomendou um peru caipira de uma fazenda próxima, que ele prometeu preparar para eu buscar no dia seguinte. Voltando para a casa, comecei a fazer listas e a preparar o que podia com antecedência. Decidi fazer um molho com frutas vermelhas locais. Adaptei a receita de farofa da minha avó para incorporar pão e ervas regionais. A mistura da tradição com ingredientes locais parecia simbólica deste novo capítulo que eu estava criando. As primeiras chegadas vieram na manhã de sexta-feira. Tia Helena coordenou com Júlia e Sofia para compartilharem um carro alugado do aeroporto. Ao ouvir os pneus na estrada de cascalho, corri para cumprimentá-las. "Carolina, isto é magnífico!" exclamou tia Helena, abraçando-me apertado. "Você criou algo verdadeiramente especial aqui." Júlia e Sofia foram igualmente efusivas, explorando o terreno com uma empolgação infantil. "Não acredito que você manteve isso em segredo", disse Sofia, entrelaçando seu braço no meu. "Esta é a propriedade mais bonita que eu já vi." Ao longo do dia, mais familiares chegaram. Tio Davi e tia Patrícia trouxeram Manuela e Luísa, que imediatamente reivindicaram o quarto do sótão. Tio Marcelo e Jairo foram os últimos a chegar antes do jantar, trazendo caixas de vinho selecionadas por Jairo, um enófilo apaixonado. Eu havia preparado um jantar de boas-vindas casual de galinhada, pão caseiro e queijos locais. Enquanto nos reuníamos ao redor da mesa da fazenda, a conversa fluía facilmente. Senti uma sensação de correção que faltava nas reuniões de família há tanto tempo quanto eu podia me lembrar. Aqui não havia hierarquias, nem favoritos, apenas interesse genuíno na vida uns dos outros. O momento mais tenso do dia veio com a chegada de Mariana. Tiago havia alugado um carro grande o suficiente para sua família, e eles chegaram no momento em que o sol estava se pondo, lançando um brilho dourado sobre o vinhedo. Fiquei nos degraus da frente,
observando a aproximação deles com uma mistura de esperança e apreensão. Mariana saiu do carro primeiro, sua expressão indecifrável. Não tínhamos nos falado diretamente desde o texto de meus pais, comunicando-nos apenas através de Tiago. Por um momento, apenas nos olhamos através da entrada de cascalho. Então, Emma e João saíram correndo do carro, quebrando a tensão. "Tia Carol!" eles gritaram, correndo em minha direção. Aos 9 e 7 anos, eles ainda eram jovens, o suficiente para serem descomplicados em seu afeto. Ajoelhei-me para abraçá-los, depois me levantei para encarar minha irmã. "Bem-vinda ao Recanto Carolina", disse eu, simplesmente. Mariana deu um passo à frente, seus olhos observando a propriedade. "É lindo", disse ela baixinho. Então, com esforço visível, "Obrigada por nos incluir." Não foi um pedido de desculpas ou um reconhecimento das dinâmicas passadas, mas foi um começo. Eu assenti, depois me virei para ajudar Tiago com a bagagem. Naquela noite, dei a todos um tour pela propriedade. A casa ganhou vida com exclamações de encanto e os sons de pessoas escolhendo quartos e se acomodando. Emma e João estavam em êxtase por compartilhar o espaço do sótão com suas primas mais velhas, Manuela e Luísa, que prometeram ensiná-los jogos de cartas e ajudá-los a praticar o sotaque gaúcho. Terminamos o tour na cozinha, onde eu havia preparado queijos locais, pão e vinho para um lanche improvisado. Enquanto nos reuníamos ao redor da mesa da fazenda, tio Marcelo levantou sua taça. "A Carolina", disse ele, "por nos reunir neste lugar lindo. Acho que este pode ser o início de uma nova tradição familiar." Enquanto as taças se chocavam e sorrisos eram trocados, peguei Mariana me observando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Quando nossos olhos se encontraram, ela não desviou o olhar, mas levantou sua taça ligeiramente em reconhecimento. Foi um pequeno gesto, mas naquele momento pareceu significativo. Mais tarde, enquanto me preparava para dormir no meu novo quarto, percebi que não tinha checado meu telefone o dia todo. Quando finalmente o fiz, havia 3 mensagens da minha mãe, todas perguntando sobre os planos de viagem de Mariana. Nenhuma mencionava a mim ou se perguntava onde eu estava. A velha dor familiar piscou brevemente, mas desta vez foi rapidamente substituída por outra coisa: gratidão pelas conexões genuínas que eu estava vivenciando com o resto da minha família. Deixando meu telefone de lado, fui até meu terraço e olhei para o vinhedo banhado pela lua. Amanhã seria o dia de Ação de Graças e, pela primeira vez, eu estava realmente ansiosa por isso. A manhã do dia de Ação de Graças amanheceu clara e fresca. Acordei cedo, antes do nascer do sol, e desci para preparar o café. Parada na porta da cozinha, observando a primeira luz tocar o vinhedo, senti uma profunda sensação de paz. Este lugar era meu. Este dia era meu. Esta celebração seria o que eu escolhesse fazer dela. A casa gradualmente ganhou vida ao meu redor. Tio Jairo se juntou a mim primeiro, oferecendo-se para ir à padaria do vilarejo buscar pão fresco e doces. Tia Helena apareceu em seguida, assumindo imediatamente o comando dos preparativos do café da manhã com eficiência silenciosa. Um por um, os membros da família desceram em pijamas e roupões, criando uma atmosfera confortável e íntima que eu nunca havia experimentado nas formais reuniões de feriado dos meus pais. Após um café da manhã tranquilo, nos dividimos em equipes. Júlia, Sofia e eu cuidaríamos do cozimento principal. Tio Davi e Tiago levaram as crianças para explorar o vilarejo e pegar os suprimentos de última hora. Tia Patrícia e Mariana trabalharam na arrumação da longa mesa de jantar na sala de jantar, enquanto tio Marcelo e Jairo montavam uma estação de bebidas e acendiam a lareira de pedra. A cozinha se tornou o centro de comando, cheia de aromas deliciosos e conversas animadas. Mostrei a Júlia e Sofia onde eu havia guardado todos os ingredientes e começamos a preparar os pratos juntos. O peru, pego no açougue no dia anterior, foi temperado com ervas da horta da casa. Sofia preparou sua famosa caçarola de batata doce, enquanto Júlia cuidava do purê de batatas e do molho. Não me lembro da última vez que gostei tanto dos preparativos do Ação de Graças, comentou Sofia enquanto picava legumes. Normalmente, é tudo estresse e pisar em ovos em torno das regras da cozinha da tia Lina. Lembra quando ela refez sua torta de vagem porque você usou o tipo errado de cebola? Riu Júlia. Ou quando ela fez aquele comentário passivo-agressivo sobre sua massa de torta comprada.
acrescentei, juntando-me às risadas delas. Tia Helena aparecia de vez em quando, oferecendo conselhos ou um par de mãos extras quando necessário. Vocês estão indo lindamente, ela me assegurou durante uma dessas visitas. É exatamente assim que o Ação de Graças deveria ser. Colaboração, não competição. Petição. Ao longo da manhã, meu telefone permaneceu em silêncio. Nenhuma mensagem dos meus pais perguntando onde eu estava ou por que não havia respondido às mensagens deles. Parecia que eles haviam aceitado minha ausência sem questionar, o que confirmou mais uma vez que eu havia feito essa escolha certa. Por volta do meio-dia, Tiago retornou com as crianças, com as bochechas coradas pelo frio, os braços carregados de flores frescas da floricultura do vilarejo e garrafas de suco de uva local. Emma e João me mostraram com entusiasmo as palavras em gauchês que aprenderam com os lojistas. Obrigado, guria, bah, tchê, João recitou com orgulho. E eu sei contar até 10 também. Enquanto eu elogiava suas novas habilidades linguísticas, notei Mariana observando da porta, sua expressão suavizando. Ocorreu-me que esta poderia ser a primeira vez que ela me via interagindo com seus filhos sem a presença de nossos pais, sem as comparações sutis e a competição que eles fomentavam entre nós. A tarde progrediu em um turbilhão de atividades. A mesa de jantar foi transformada com caminhos de linho, velas e arranjos de flores. As crianças criaram cartões de lugar feitos à mão para todos, decorando-os com desenhos de perus e bandeiras do Rio Grande do Sul. Manuela e Luísa ensinaram a Emma e João como dobrar guardanapos em formas elaboradas, resultando em uma mesa que era ao mesmo tempo elegante e divertidamente pessoal. Por volta das 3 da tarde, enquanto o peru assava e os acompanhamentos estavam sendo finalizados, vários telefones pela casa tocaram quase simultaneamente. Eu estava finalizando a borda de uma torta quando tia Patrícia chamou da sala de estar. Carolina, talvez você queira ver isso. Limpei minhas mãos e juntei-me aos outros que estavam reunidos ao redor do telefone do tio Davi. Ele me entregou sem dizer uma palavra. Era uma mensagem da minha mãe. Davi, você e a Patrícia estão fazendo algo para o Ação de Graças? A Mariana não atende nossas ligações e estamos ficando preocupados. Deveríamos jantar em 1 hora. Mensagens semelhantes foram enviadas para Júlia, Sofia e tia Helena. Todos haviam recebido alguma versão da mesma pergunta, enquanto meus pais lentamente percebiam que não apenas Mariana estava faltando, mas aparentemente toda a família estendida tinha outros planos. Eles ainda não sabem, disse Sofia, olhando para mim. Deveríamos contar a eles? Considerei a pergunta com cuidado. Parte de mim queria que eles descobrissem mais tarde pelas redes sociais para sentir o impacto total do que haviam perdido. Mas essa abordagem parecia mesquinha, motivada pela mágoa, em vez da cura. Vamos esperar até depois do jantar, decidi. Hoje é sobre nós, sobre esta nova tradição que estamos criando. Vamos mantê-la positiva. Todos concordaram com a cabeça e voltamos aos nossos preparativos. Mariana permaneceu quieta durante essa troca, mas enquanto caminhávamos de volta para a cozinha juntas, ela finalmente falou diretamente comigo. Eu deveria ter dito a eles que viríamos para cá, admitiu ela. Eu só não conseguia descobrir como explicar sem fazê-los se sentirem mal ou me fazer sentir pior. Você não deve uma explicação a eles, respondi. Nenhuma de nós deve. Mariana olhou para mim por um longo momento. Quando você ficou tão forte, Carol? A pergunta me pegou de surpresa. Não sei se é força exatamente. Talvez apenas autopreservação. Bem, seja o que for, eu admiro. Ela hesitou, depois acrescentou. E sinto muito por muitas coisas. Antes que eu pudesse responder, João entrou correndo na cozinha, anunciando que a mesa estava pronta para inspeção. O momento passou, mas algo havia mudado entre nós. Um começo de entendimento, talvez. À medida que a noite se aproximava, os preparativos finais se uniram. O peru saiu do forno, dourado e perfumado. Os acompanhamentos foram transferidos para as travessas. Os vinhos foram abertos para respirar. Todos desapareceram brevemente para se trocar para o jantar, retornando em trajes festivos que alcançavam o equilíbrio perfeito entre celebração e conforto. Pouco antes de nos reunirmos à mesa, saí por um momento sozinha. O sol estava se pondo sobre o vinhedo, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Respirei fundo o ar frio, enchendo meus pulmões e meu coração de gratidão.
Este não era o dia de ação de graças que eu havia planejado no início do mês, mas, parada ali, eu não conseguia imaginar desejar algo diferente. A sala de jantar do Recanto Carolina nunca esteve tão bonita. Velas tremeluziam na longa mesa, lançando um brilho quente sobre os rostos da minha família. As portas francesas estavam abertas para o terraço, emoldurando as últimas cores do pôr do sol. Taças de cristal brilhavam, travessas de prata reluziam e a sala estava cheia dos aromas misturados de peru assado, pão recém-assado e tortas doces esfriando na cozinha. Enquanto todos encontravam seus lugares, permaneci de pé na cabeceira da mesa, subitamente tomada pela emoção. Essas pessoas haviam cruzado o país para estar comigo, escolhendo minha celebração em vez da tradição familiar. Olhando para seus rostos expectantes, senti uma onda de amor e pertencimento que quase me levou às lágrimas. Levantando minha taça de vinho, tirei um momento para me recompor antes de falar. Obrigada a todos por estarem aqui. Algumas semanas atrás, eu nunca poderia ter imaginado este momento, mas agora não consigo imaginar estar em nenhum outro lugar. Vocês me ajudaram a criar algo verdadeiramente especial e sou grata por cada um de vocês. Tia Helena se levantou em seguida, com a taça erguida. A Carolina, que não apenas abriu sua bela casa para nós, mas nos lembrou do que a família realmente deveria ser: amor incondicional e apoio genuíno. Eu te vi crescer e se tornar uma mulher excepcional, minha querida, e não poderia estar mais orgulhosa da força e da graça que você demonstrou. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim, um lugar faminto pela validação que meus pais sempre me negaram: ser vista, ser reconhecida, ser celebrada por quem eu era, em vez do que eu poderia fornecer. Foi curativo de maneiras que eu não sabia que precisava. A refeição progrediu com uma facilidade e alegria que eu nunca havia experimentado em reuniões de família. Os pratos eram passados, elogios trocados e as conversas fluíam naturalmente entre tópicos sérios e brincadeiras leves. Júlia compartilhava histórias sobre sua clínica pediátrica enquanto Sofia descrevia seu mais recente projeto de arquitetura. Tio Marcelo e Jairo nos entretinham com contos de suas recentes viagens ao Sudeste Asiático. Quando a travessa do Peru chegou a Mariana, ela serviu seus filhos primeiro, depois se virou para mim com um sorriso inesperado. Este é o peru mais delicioso que já comi no Ação de Graças, disse ela, alto o suficiente para que todos ouvissem. Mamãe ficaria com inveja. A mesa ficou momentaneamente em silêncio com a menção de nossos pais. Depois explodiu em risadas. A tensão foi quebrada. Outros começaram a compartilhar suas próprias histórias de desastres anteriores, de ação de graças e dinâmicas familiares. Lembram quando a tia Lina se recusou a deixar alguém ajudar na cozinha e depois reclamou por meses sobre como ninguém ajudou? Riu o tio Davi. Ou quando o tio Roberto passou a refeição inteira falando sobre seu jogo de golfe e depois ficou ofendido quando as pessoas começaram suas próprias conversas, acrescentou tia Patrícia. Foi catártico, esse reconhecimento gentil das dificuldades que todos havíamos experimentado, mas raramente discutíamos. Não era mal intencionado, apenas honesto. E de alguma forma, ao compartilhar, aquelas memórias perderam um pouco de seu poder. Enquanto a sobremesa era servida, torta de abóbora ao lado de uma torta de maçã local, tio Marcelo sugeriu que continuássemos a tradição de compartilhar pelo que éramos gratos. Um por um, os membros da família falaram suas respostas, variando de sinceras a bem-humoradas. Quando chegou a vez de Tiago, ele olhou diretamente para mim. Sou grato pela generosidade da Carolina em nos incluir, disse ele sinceramente, e por nos mostrar que, às vezes, as melhores tradições são as novas que criamos. Mariana assentiu ao lado dele, acrescentando baixinho: sou grata por segundas chances. Após a sobremesa, enquanto o café era servido, Manuela sugeriu que tirássemos uma foto de grupo para comemorar nosso primeiro Ação de Graças na Serra. Nos reunimos em frente à lareira, braços uns nos outros, sorrindo genuinamente. Luísa, nossa fotógrafa designada, tirou várias fotos antes de sugerir: vamos postar? Todo mundo vai ficar com muita inveja. O comentário casual me lembrou do que nos esperava fora da nossa bolha. Meus pais ainda não sabiam onde todos estavam, ainda esperavam Mariana e sua família para o jantar. Como se fosse um sinal, o telefone de Mariana tocou com o toque da minha mãe. Ela olhou para mim, questionadora.
Eu assenti, sabendo que este momento teria que chegar eventualmente. Mariana atendeu, colocando o telefone no viva-voz. Oi, mãe. Mariana, onde você está? Estamos esperando há horas. Seu pai está desesperado de preocupação. Estamos bem, mãe. Estamos jantando o Ação de Graças. Como assim? Vocês deveriam estar jantando conosco. Onde vocês estão? Mariana respirou fundo. Estamos na Serra Gaúcha, mãe. Na casa de campo da Carol. O silêncio que se seguiu foi profundo. Quando minha mãe finalmente falou, sua voz estava estranhamente calma. Eu não entendo. A Carolina está em São Paulo. Não, não estou. Chamei do outro lado da sala, aproximando-me do telefone. Estou na Serra, na minha nova casa, com toda a família. Toda a família? Ela repetiu fracamente. Todos, exceto você e o papai, confirmei. Tia Helena, tio Davi e sua família, tio Marcelo e Jairo, Júlia, Sofia, estamos todos aqui. Outro longo silêncio se seguiu. Eu quase podia ouvi-la processando essa informação que virava completamente de cabeça para baixo sua compreensão da situação. Mas nós dissemos que queríamos uma ação de graças tranquilo, ela finalmente disse, sua voz uma mistura de confusão e acusação. Sim, vocês disseram, respondi calmamente. E é exatamente isso que estamos tendo. A linha ficou muda. Ela a havia desligado. Em minutos, telefones por toda a casa começaram a tocar com notificações. Meus pais estavam ligando para todos, exigindo explicações, expressando mágoa e confusão. A maioria das ligações não foi atendida, pois decidimos coletivamente voltar à nossa celebração, não deixar a reação deles invadir o calor e a conexão que havíamos criado. Mais tarde, enquanto os membros da família se dispersavam para vários cantos da casa para conversas tranquilas ou jogos, Luísa se aproximou para me mostrar as fotos que havia postado. Eram belos registros de nossa reunião. A mesa elegante, os rostos alegres, as paredes de pedra, da casa cobertas de vinhas, visíveis através das portas francesas. Ela havia legendado de forma simples. Melhor ação de graças de todos. Vida na Serra, novas tradições. Os comentários já estavam se acumulando, amigos e conhecidos expressando admiração e inveja. Mas o que me chamou a atenção foi de uma amiga do colégio, Alice. Sua mãe sabe que vocês estão todos aí sem eles? Que coragem, Carol! Estava acontecendo. A narrativa cuidadosamente construída que meus pais mantiveram por anos, de que éramos uma família próxima e feliz com eles no centro, estava sendo desafiada publicamente. O círculo social deles veria que toda a sua família estendida havia escolhido estar comigo. Você está bem? Perguntou tia Helena, encontrando-me sozinha no terraço um tempo depois. Estou, respondi, percebendo com surpresa que era verdade. É estranho. Pensei que me sentiria vingada ou triunfante, mas, na maior parte, sinto apenas paz. Ela assentiu, envolvendo um chale nos ombros contra o frio da noite. É assim que você sabe que esta foi a escolha certa. Decisões tomadas por despeito trazem satisfação, mas nunca paz. À medida que a noite avançava, a atmosfera permaneceu quente e festiva, apesar da breve interrupção. Júlia e Sofia organizaram uma festa de dança improvisada na sala de estar, ensinando às crianças os passos das músicas da nossa própria infância. Tio Marcelo e Jairo envolveram Tiago em um debate animado sobre regiões vinícolas. Tia Patrícia e tio Davi se aninharam no sofá, parecendo mais relaxados do que eu os via há anos. Por volta das 11 da noite, quando a festa estava terminando, meu telefone tocou. Era meu pai. Com uma respiração profunda, saí para atender a chamada. Onde está todo mundo? Ele exigiu sem rodeios. Sua mãe está aos prantos. Eu te disse, pai. Estamos na Serra Gaúcha, na minha casa. Sua? O quê? Desde quando você tem uma casa de campo? Desde o mês passado. Teria sido bom se algum de vocês estivesse interessado o suficiente na minha vida para saber disso. O silêncio que se seguiu me disse que a farpa havia atingido o alvo. Por que você faria isso, Carolina? Ele finalmente perguntou, seu tom suavizando da raiva para uma confusão genuína. Por que levar todo mundo para longe no Ação de Graças? Você me disse para pular. Lembrei-o. Você disse que queria espaço. Eu te dei exatamente o que você pediu. Nós não queríamos que você levasse a família inteira para outro estado. O que você esperava que eu fizesse, pai?
Sentar sozinha no meu apartamento comendo peru de micro-ondas enquanto você tinha seu jantar tranquilo com os membros da família que você realmente queria lá? Seu suspiro foi pesado, com os primeiros indícios de reconhecimento. Não foi assim. Foi exatamente assim, respondi, com a voz firme. E tem sido assim desde que me lembro. Antes que ele pudesse responder, acrescentei. Preciso voltar para meus convidados agora. Podemos conversar amanhã, se você quiser. Ao encerrar a chamada e me juntar à reunião lá dentro, percebi que algo importante havia mudado. Pela primeira vez, eu havia falado minha verdade sem raiva ou acusação, apenas com uma honestidade simples e calma. E pela primeira vez, meu pai pode ter realmente me ouvido. A manhã seguinte ao Dia de Ação de Graças amanheceu com uma névoa suave pairando sobre o vinhedo. Acordei cedo, minha mente já ocupada processando os eventos do dia anterior. Descendo as escadas, encontrei tia Helena já na cozinha, preparando o café. Não conseguiu dormir? Ela perguntou, deslizando uma xícara em minha direção. Pensando demais, admiti. Mamãe e papai ligaram a noite toda. Finalmente desliguei o telefone. Ela assentiu com simpatia. Você terá que falar com eles eventualmente. Eu sei, só não sei o que dizer. Sentamos em um silêncio companheiro, observando a névoa se dissipar enquanto o sol se fortalecia. Um por um, outros membros da família apareceram, atraídos pelo cheiro de café e pelos croissants frescos que Jairo havia ido buscar no vilarejo. A conversa era contida, mas contente, todos ainda desfrutando do brilho do sucesso da noite anterior. Por volta do meio da manhã, enquanto eu ajudava Emma e João a construir um forte na sala de estar, Mariana se aproximou com meu telefone na mão. Está tocando sem parar, disse ela. Talvez devêssemos acabar logo com isso. Respirando fundo, assenti e peguei o telefone. Vou atender no escritório. Minha mãe atendeu no primeiro toque. Carolina, finalmente. Tentamos falar com você a noite toda. Eu sei, mãe. Eu precisava de um pouco de espaço. A ironia de ecoar suas palavras de volta para ela não passou despercebida por mim. Precisamos conversar sobre o que aconteceu ontem. Ela continuou, com a voz tensa de emoção contida. Seu pai e eu fomos completamente pegos de surpresa. Você tem ideia de como foi doloroso descobrir que a família inteira estava reunida sem nós? O velho reflexo de culpa se ativou imediatamente. Uma vida inteira de condicionamento para priorizar os sentimentos deles sobre os meus. Mas a voz da Dra. Werner ecoou em minha mente. Seus sentimentos são tão válidos quanto os deles. Você tem ideia de como foi doloroso ser informada para não vir à ação de graças? Retruquei baixinho. Ser excluída da minha própria reunião de família? Não foi isso que quisemos dizer. O que vocês quiseram dizer, então? Pule este. Precisamos de espaço, foram suas palavras exatas. Nós só queríamos um feriado tranquilo com a família da Mariana. Você sabe como as grandes reuniões podem ser estressantes. Elas só são estressantes porque vocês as tornam assim, mãe. E só são grandes porque você convida todos os colegas de trabalho do papai, mas de alguma forma não conseguiu encontrar um lugar para mim na mesa principal no ano passado. Sua inspiração aguda me disse que ela se lembrava daquela ofensa, embora tivesse descartado meus sentimentos sobre isso na época. Isso não é justo, ela protestou fracamente. Nada disso tem sido justo, respondi. Por anos, eu observei você priorizar a Mariana, dar desculpas para ela, celebrar suas menores conquistas enquanto mal reconhecia as minhas. Eu aceitei as sobras da sua atenção e me convenci de que era o suficiente, porque é isso que as boas filhas fazem, certo? Elas não reclamam, elas não criam problemas. Elas apenas continuam aparecendo e esperando que um dia sejam vistas. As palavras jorraram, anos de mágoa, não dita finalmente encontrando voz, não com raiva, mas com uma verdade simples e calma. Quando terminei, a linha ficou tão silenciosa que pensei que ela pudesse ter desligado. Mãe, estou aqui, disse ela com a voz baixa. Eu só não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada agora, apenas ouça. Antes que ela pudesse responder, houve uma comoção do lado dela da linha, e a voz do meu pai surgiu. Carolina, é o papai. Coloque a Mariana no telefone, por favor. Precisamos falar com ela. Claro. Mesmo agora, eles estavam olhando além de mim, para a Mariana. Ela não está disponível agora, disse eu, uma determinação renovada endireitando minha espinha. Mas eu estou.
Estou bem aqui, tentando ter uma conversa honesta com vocês dois sobre algumas dinâmicas muito dolorosas em nossa família. Não é a hora. Quando é a hora, pai? Porque por 32 anos, nunca foi a hora certa para discutir como você e a mamãe me fizeram sentir invisível. Isso é ridículo. Nós sempre te apoiamos. Apoiaram? Quando foi a última vez que você perguntou sobre meu trabalho, meus amigos, meus sonhos? Quando foi a última vez que você celebrou minhas conquistas sem imediatamente mudar de assunto para a vida da Mariana? O silêncio dele foi revelador. Não preciso que você responda agora, continuei, minha voz suavizando. Só preciso que você pense sobre isso. Pense de verdade. A porta do escritório se abriu e Mariana entrou, questionando-me com os olhos. Eu assenti, colocando o telefone no viva-voz. Mãe, pai, é a Mariana. Estou aqui com a Carol. Mariana, graças a Deus. Você está bem? Quando você volta para casa? A voz da minha mãe imediatamente se iluminou. Mariana olhou para mim firmemente enquanto respondia. Vamos ficar até o fim de semana, como planejado. E mãe, você precisa ouvir o que a Carol está dizendo. Ela está certa. Como assim ela está certa? O tom defensivo do meu pai retornou. Sobre como vocês a tratam em comparação a mim, esclareceu Mariana. Eu também vi isso. Por anos. Eu só nunca disse nada porque... Ela hesitou. Porque me beneficiava, eu acho. E isso não foi justo. O silêncio que se seguiu à sua admissão foi profundo. Estendi a mão pela mesa para apertar a dela, tomada por seu apoio inesperado. Eu não entendo o que está acontecendo, minha mãe finalmente disse, com a voz trêmula. Nós sempre tentamos ser bons pais. Nós amamos vocês duas. Eu sei que amam, reconheci. Mas amor sem respeito ou reconhecimento não é suficiente. E é isso que tem me faltado. O respeito de vocês pelas minhas escolhas, o reconhecimento do meu valor fora do que eu posso fazer pela família. O que você quer de nós? Meu pai perguntou, sua confiança habitual visivelmente ausente. Eu quero que vocês realmente me vejam. Respondi, simplesmente. Não como uma extensão de vocês, não como a irmã da Mariana, não como a pessoa confiável que sempre estará lá. Não importa como vocês a tratem. Apenas eu, Carolina, com minha própria vida, necessidades e sentimentos. Outra longa pausa se seguiu antes que minha mãe falasse novamente, sua voz baixa, mas firme. Nós podemos tentar, não tenho certeza se sabemos como, mas podemos tentar. Não foi um reconhecimento completo de tudo o que eu disse, mas foi um começo, mais do que eu honestamente esperava. É tudo o que estou pedindo, disse eu. E se vocês estiverem dispostos a tentar, são bem-vindos para se juntarem a nós no próximo ano, aqui na Casa de Campo. No próximo ano? Questionou meu pai. Sim, esta será nossa nova tradição. Ação de graças no Recanto Carolina. Depois que encerramos a chamada, Mariana e eu sentamos em silêncio por um momento, processando o que acabara de acontecer. Finalmente ela falou. Sinto muito, Carol, por não ter falado antes, por ter aceitado o favoritismo deles todos esses anos. A culpa não é sua, disse a ela honestamente. Eles estabeleceram a dinâmica, nós apenas desempenhamos os papéis que nos foram dados. Ainda assim, quero que as coisas sejam diferentes entre nós daqui para frente. Eu também gostaria disso. O restante do fim de semana passou em um turbilhão de passeios, refeições compartilhadas e conexão genuína. Exploramos o vilarejo local, visitamos cachoeiras próximas e passamos as noites ao redor da lareira, jogando jogos e compartilhando histórias. A cada dia que passava, eu me sentia relaxando mais completamente nesta nova realidade. Uma em que eu era valorizada, onde minha casa era o ponto de encontro, onde família significava apoio mútuo em vez de obrigação. No domingo, quando os membros da família começaram a partir para seus voos de volta, a casa parecia imbuída de novas memórias e possibilidades. Os abraços eram mais longos, as promessas de retorno mais sinceras. Até a despedida de Mariana pareceu diferente, um calor genuíno substituindo nossa habitual distância educada. Obrigada, ela sussurrou enquanto nos abraçávamos. Por nos incluir, mesmo quando você tinha todos os motivos para não o fazer. É isso que a família deveria fazer, respondi, percebendo, ao dizer, que finalmente entendia o que aquilo significava. Nos meses que se seguiram, pequenas, mas significativas mudanças surgiram no meu relacionamento com meus pais. Nossas ligações semanais se tornaram mais equilibradas, com perguntas sobre minha vida recebendo tempo igual.
Quando compartilhei notícias sobre a assinatura de um grande cliente no trabalho, eles ouviram com interesse genuíno, em vez de mudar de assunto imediatamente. Não era perfeito. Décadas de padrões não podiam ser apagadas da noite para o dia, mas era progresso. À medida que o próximo dia de Ação de Graças se aproximava, o planejamento começou cedo. Meus pais aceitaram o convite para o Recanto Carolina com uma humildade que teria sido inimaginável um ano antes. A lista de convidados se expandiu para incluir amigos próximos, bem como familiares, criando uma reunião que era ao mesmo tempo íntima e vibrante. E quando minha mãe chegou à casa de campo, suas primeiras palavras para mim não foram sobre a viagem ou as acomodações, mas um simples reconhecimento que levou 33 anos para acontecer. Isto é extraordinário, Carolina. Você criou algo lindo aqui. Estou tão orgulhosa de você. De pé na minha própria casa, cercada por pessoas que realmente me viam, senti uma paz que procurei por toda a minha vida adulta. A jornada não havia sido fácil e sempre haveria desafios na navegação das dinâmicas familiares. Mas eu havia encontrado minha voz, traçado meus limites e criado um espaço onde eu podia ser totalmente eu mesma. Às vezes, o maior ato de amor não é a acomodação, mas a verdade. Às vezes, a resposta mais poderosa à rejeição não é a raiva, mas a criação. E às vezes, a família que precisamos é aquela que construímos nós mesmos, peça por peça, escolha por escolha, até nos encontrarmos em casa, em nossas próprias vidas. Você já teve que criar suas próprias tradições quando as expectativas familiares se tornaram demais? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. E se isso ressoou com você, por favor, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que está tudo bem priorizar a própria felicidade. Obrigada por fazer parte desta jornada comigo. E lembre-se, as tradições mais bonitas são muitas vezes aquelas que temos a coragem de criar nós mesmos.